Então, todo mundo comigo aí? Pessoal, ao vivo, vamos! Eu coloquei 455 frases. Não, são só 2, 4, 6. 6 frases, 6 verbos, 6 formas verbais só. E aí depois a gente finaliza com as questões. Então vamos embora. Agora eu quero você comigo fazendo sem decorar. Não vale esse negócio, Adriana, eu decorei, minha filha, eu sei porque eu decorei. Não, eu quero você usando a lógica, de preferência colocando o esquema que você fez aí ao lado. Toda vez que você tiver recaída, você vai consultar o esquema, tá bom? O esqueminha que a gente fez aí dos 3 passos, das 3 dicas, coloque aí ao lado se você precisar. E siga, é só me seguir, que eu vou fazer como se fosse você, devagar como se fosse você, tá bom? Então vamos embora, todo mundo comigo? Vamos, tá? Então vamos aí, todo mundo. Adriana, tô assistindo, só assistindo, não tô anotando nada. Ferrou. Você tem que aproveitar e anotar, tá bom? Tem que anotar. Aproveite essa aula. Vem. Identifique o radical e as desinências dos verbos abaixo. Eu vou identificar tudo, tá? Tudo, porque é melhor. Que aí a gente já fecha revisando tudo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é... Não dá pra gente... Eu não conseguiria... lá no meu começo, eu não conseguiria andar se eu não soubesse que verbo é esse. Primeira coisa que eu faço é jogar o verbo para o infinitivo. Que verbo é esse? Amar. Primeiro passo, diante de uma questão de verbos, eu venho falando para você, é jogar para o infinitivo. Jogou para o infinitivo? Então, ó, vou colocar aqui, ó. Primeiro passo, jogue para o infinitivo. Sempre fazer uma colinha aqui para você. Sem jogar o verbo para o infinitivo, você não consegue. Segundo passo, identifique o tempo verbal. Que tempo é esse? Se você também não souber o tempo, não dá nem para começar. Isso aqui é só para começar. Então, ó, joguei o verbo pro infinitivo. Joguei. Depois, identifique o tempo. Que tempo é esse? Esse é o que eu ame, que tu ames, não é? Esse é o que. Então, se é o que, ó, eu vou escrevendo tudo que eu tô pensando aqui, ó. Esse é o que. Se é o que, então, que tempo é esse do que? Presente do subjuntivo. Que é a marca, é aquilo que eu uso, é o macete do presente do subjuntivo. Beleza. Agora que eu sei que é presente do subjuntivo, fica fácil. Como é que eu faço para identificar esses elementos formadores? Bom, primeiro, vou identificar o radical. Para identificar o radical, vou tentar fazer bem devagar, tá? Tem coisa que até para mim é difícil fazer devagar. Mas vamos lá. Ó, a primeira coisa que eu faço é jogar pro... Deixa eu jogar aqui. Ó, amar. Não, já tá aqui. Ó, já tá aqui. Qual é o radical? O radical é aquilo que vem antes da vogal temática. Então, o radical é o AM. Tudo bem? Vogal temática tem? Tem vogal temática? Esse amém tem vogal temática? Não, porque a vogal temática é o A. E no amém não aparece. Então, vogal temática é 0. Não aparece vogal temática aqui. Eu estou desmembrando devagar cada uma dessas formas verbais. Depois de eu procurar a vogal temática e já vi que não há, eu vou procurar a DMT, que é a desinência modo temporal. A DMT, agora que eu sei que isso aqui é presente do subjuntivo, é mais fácil saber qual é a DMT. DMT é aquela que contamina todo aquele tempo. Então, é só para eu achar a DMT e a DNP, DMT e DNP, eu tenho que conjugar mentalmente, ou então num cantinho da folha, desde a primeira pessoa, para eu saber qual é aquela marca comum. A DMT é aquela terminação comum. Então, ó, que eu ame, que tu ames, que ele ame. Faça mentalmente, você já consegue fazer mentalmente. Não precisa nem escrever, ó. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. O que se repete em todas as pessoas? É o E. Então, a DMT é o E, tudo bem? E a DNP é aquilo que caracteriza cada pessoa. Nesse caso, é o M. Pronto. Ficou bom assim? Tá num ritmo bom? Conseguiu anotar e entender tudo? Adriana, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo desde o princípio. Diante de cada uma dessas formas verbais, você vai achar radical, vogal temática, DMT, DNP. Às vezes,
você não vai ter um deles. Tipo, aqui não apareceu a vogal temática, beleza? Você já sabe que isso existe, que às vezes não aparece, tá bom? Agora vamos. Segundo, dormieis. Peraí. Primeira coisa que eu faço é jogar o verbo para o infinitivo. Esse é o verbo dormir. Tá, depois eu tenho que saber qual é o tempo. Se eu não souber qual é o tempo, ferrou. Se eu não identificar o tempo, Adriana, eu não sei nem como começar. Tá, como é que eu faço para identificar o tempo mesmo, hein, Dri? Você usa aqueles mecanismos que eu te dei. Veja se é o ontem. Ontem eu dormi. Eu dormi, tu dormiste, ele dormiu, nós dormimos, vós não. Veja se é o antigamente. Antigamente eu dormia, tu dormias, ó, presta atenção, ó. Antigamente eu dormia, tu dormias, ele dormia. Nós dormíamos, é o antigamente. Quando você começa a conjugar, você percebe que esse dormieis, ele vem do antigamente. Ele é o pretérito imperfeito do indicativo. Adriana, eu tenho que saber qual é o tempo? Sim, porque agora, a partir de agora você vai identificar o radical, a vogal temática, a DMT e a DNP dessa forma verbal destacada. Então, vamos ao radical. Vem, ó, radical. O radical é aquilo que vem antes da vogal temática. A vogal temática você já sabe. É só jogar o verbo para o infinitivo, você já sabe. É o I. Tá bom, então vem comigo, ó. O radical é o dor até o M. Tudo bem? Ó, lembra que esse é o pretérito imperfeito do indicativo? E eu disse a você que no pretérito imperfeito do indicativo, embora haja autores aí divergentes que diverjam quanto a isso, nós vamos seguir o Bechara, que entende que esse I de dormieis não seria uma vogal temática. Por quê? Porque a desinência modo temporal é o IE, e não só o E. É o IE. Lembra? Lembra que a desinência, é só olhar aí nos teus registros. Lembra que a desinência modo temporal do imperfeito do indicativo é o IA, que varia, alomorfie. Lembra? Então, IE é a desinência modo temporal. Entendeu? Tá? E a não vamos, então, considerar esse I uma vogal temática, como alguns autores gostam de indicar. Não vamos. Vamos seguir o Bechara, que considera DMT tudo isso, o IE, tá? E a desinência número pessoal, que é dormir e is, o que sobra? O IS. Tá bom? Fechamos. Não aparece a vogal temática, só temos DMT e DNP. Bora de novo. Terceiro, jogue o verbo para o infinitivo. Esse é o verbo correr. O verbo correr, em que tempo ele está? Correrás. Aí na hora para descobrir o tempo, você vai pensando. Claro que numa prova é mais fácil porque as formas verbais vêm num contexto. No contexto é sempre mais fácil você identificar o tempo verbal. Aqui é o mais difícil porque as formas verbais estão soltas. Você vai ver daqui a pouquinho nas questões que fica até mais fácil. Então vem, ó, Adriana, isso cai em concurso, minha filha. Tô cansado. Claro que cai. Você vai ver que até o CESP coloca isso em concurso. Tá bom, Dri, então vamos. Então, ó, correrás. Correrás é o futuro do presente. Ó, então, Adriana, eu tô fazendo o que aqui? Ó, correrás é o futuro do presente, é o amanhã. Amanhã correrás, tá bom? Amanhã. Ó, então eu tô falando amanhã é o futuro do presente. Esse verbo tá no futuro do presente. Beleza. Então agora eu vou aqui identificar seus elementos formadores, tá? Então vamos lá. Primeiro, qual é a vogal temática? A vogal temática, vou colocar logo aqui para você, é esse E, tá bom? Vogal temática é esse E. Então vamos embora, ó. Agora eu vou desmembrar, tá? Vou desmembrar aqui, ó. Radical. Qual é o radical? Radical é esse. Vai até o último R, tá bom? Depois vem
Tem vogal temática aqui, Adriana? Aparece? Aparece, ó. O E. O E é a vogal temática, ó. Então, tá fazendo junto comigo, mas tá entendendo ou tá só copiando? Não, Adri, tô entendendo. Então, beleza, ó. Então, esse E é a vogal temática. Depois, esse irá, lembra? Rerá é a DMT, DMT. Então, esse irá é a DMT. Tudo bem? Desinência modo temporal. E a DNP é o S. Olha que gostoso que é. Depois, eu tinha muita dificuldade nisso. Mas depois que eu aprendi, eu virei... Cara, eu fiquei viciada nesse negócio de formação de tempos. Por quê? Porque eu comecei a ver a lógica. E aí eu queria treinar, eu queria fazer vários. Eu acho, depois dessa aula, acho que vale a pena você continuar exercitando, sabe? Pegue uma gramática escolar e treine com mais questões de concursos, porque você vai ver como é gostoso quando você entende como passa a ser seu ponto forte isso. Vamos mais. Entrego, entrego. Tá, primeiro eu vou jogar o verbo para o infinitivo. Esse é o verbo entregar. Depois eu identifico o tempo dele. Que tempo é esse? Entrego. Hoje eu entrego. É o hoje. Hoje eu entrego. É o hoje. Então, ele é o presente do indicativo. Hoje eu entrego. É o presente do indicativo. Tá bom? Tá, então vamos embora lá. Ó. Vogal temática, eu já acho aqui, já vou identificá-la aqui, ó, a vogal temática é o A, tá bom? Então, vamos embora agora esmiuçar esse negócio, ó. Esquartejar o verbo. Vem, ó, entregue, ó, até o G vai ser o radical, então o radical vai até o G. Tem vogal temática? A vogal temática aparece aqui, Adri. Vogal temática não, vogal temática não aparece. A DMT aparece, Adri, DMT aparece. Olha, o presente do indicativo, ele tem DMT, é só conjugar mentalmente, conjugue mentalmente. Lembre que o presente do indicativo, ó, é o hoje. Hoje eu entrego, tu entregas, ele entrega, nós entregamos, vós entregais. Não, ele não tem DMT, porque ele não tem uma desinência comum. Ele não tem DMT. Esse O não é DMT. Esse O só aparece na primeira pessoa. Esse O só aparece na primeira pessoa. Ele é a desinência número pessoal. É o O. A desinência número pessoal é o O. Então, na verdade, aí eu só tenho o radical e a desinência número pessoal. Olha que legal. Bora mais, aproveite, ó. O penúltimo verbo, corrêssemos. Corrêssemos, jogue o verbo para o infinitivo. Que verbo é esse? Esse é o verbo correr. Esse é o verbo correr. Tá, em que tempo ele está? Corrêssemos. Que tempo ele está? Ele é o se eu corresse, se tu corresse, se ele corresse. Se nós corrêssemos, ele é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Ele é o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá bom? Tá bom, então já identifiquei o tempo. Agora vamos esquartejar. Vamos lá, ó. Vem devagar comigo, ó. Até o R é o radical. Então, vou colocar aqui embaixo para ter mais espaço, ó. O radical é aquilo que vai ali até o último R, o segundo R, tá bom? Depois, esse E é a vogal temática, ó. Esse E é a vogal temática, é o E, tá bom? Depois vem a desinência modo temporal, que é esse SSE. Adriana, como é que eu sei? Tô tendo recaída. Como é que eu sei que esse SSE é uma desinência modo temporal? Porque ela vai impregnar essa desinência, esse final SSE, vai impregnar todas as pessoas. Se eu corresse, se tu corresse, se ele corresse, se nós corrêssemos, se vós corresseis. Então, veja, é aquilo que é comum, é a desinência que é comum a todas as pessoas, é o SSE. E aqui eu tenho número pessoal? Sim, DNP, número pessoal, que é o MUS. Deixa eu marcar aqui. Entendeu? Bora para o último. Falei para você que ia ficar fácil. Vamos para o último. Que verbo é esse? Esse é o verbo chorar. Verbo chorar. Então, vem comigo. Que tempo é esse? Que tempo é esse? Esse é o antigamente. Antigamente eu chorava, tu choravas, ele chorava. Esse é o antigamente. Então, vem. Então,
Tudo bem? Posso ir? É o último, ó. Esse é o pretérito. Ele está no pretérito imperfeito do indicativo, tá bom? Ele está no pretérito imperfeito do indicativo. É o verbo chorar no pretérito imperfeito do indicativo. Antigamente eu chorava. Adriana, radical. Radical é aquilo que vai até a vogal temática. A vogal temática é esse A, tá bom? Então vem comigo, ó. Radical. Radical é o... Vai até o R. Então vem, ó. Show. Tudo bem? Vai até o R. Depois, tem vogal temática aqui? Tem. É o A. Depois, tem desinência modo temporal. Qual é a desinência modo temporal? O que você aprendeu comigo? Lembra? Ó, desinência modo temporal é aquela que contamina todo o tempo. Antigamente eu chorava, tu choravas, ele chorava. Olha o que é comum, é o vá. Com alomorfe V. Eu chorava, tu choravas, ele chorava, nós chorávamos, vós choráveis, em voz há uma alomorfe, beleza, alomorfes da vida. Eu chorava, tu choravas, ele chorava, nós chorávamos, vós choráveis, vá, vê. É o vá que vira vê. Então, a DMT é o vá. Tem DNP? Não, aqui não há DNP. DNP aqui é 0. Porque esse vá é a DMT. Não há nessa pessoa uma desinência número pessoal. Entendeu? Isso aí, que orgulho de vocês. Muito bem, coisa linda, quase 1.200 alunos aí, todo mundo praticando. O outro lá vai dizer, isso não é para mim. O outro lá vai dizer, isso é difícil, desisto. Você não é isso? Como diz um amigo meu, né? Vida é dor, ponto. O que você prefere? A dor de não saber ou a dor de aprender? O outro lá vai ficar com a dor de não saber. Ele vai falar, beleza, não me interesso, se cair, ferrou, e não quero saber. Você escolheu a dor de aprender, aprendeu. Pronto. Doeu? Doeu, claro, porque vida é dor. No próximo, não vou nem fechar o vídeo, vou rodar uma vinheta para a gente treinar aí com as questões de concursos, tá bom? Só para fechar aí esse exercício que você fez de identificar radical, desinência, vogal temática, DMT, DNP. Você já sabe isso, tá bom? Vou só rodar uma vinheta para a gente treinar com um pouquinho de questões. Vamos lá.